Eu, mulher de 35 anos, sempre quis uma tatuagem dedicada ao meu filho. Agora sei o que quero, mas meu marido, homem de 35 anos, diz que odeia todas as tatuagens. O que fazer? Eu, mulher de 35 anos, conheço meu marido, homem de 35 anos, há 8 anos e estamos casados há 4 anos. Nossa filha tem 2 anos e meio. Eu tenho algumas piercings que fiz antes mesmo de nos conhecermos, e sempre disse que, se tivéssemos um filho, gostaria de fazer uma tatuagem dedicada a ele. Eu tive essa ideia muito antes de ter certeza de que queria ou poderia ter filhos, talvez há uns 20 anos atrás. Alguns antecedentes que podem ser importantes para o contexto: a irmã do meu marido, mulher de 26 anos, é o oposto dele em termos de preferências. Se não fosse pela mãe deles, provavelmente eles não se dariam muito bem. Ela tem várias tatuagens, piercings, pinta o cabelo, usa bastante maquiagem, fez algumas intervenções estéticas, etc. Você entendeu a ideia? Pessoalmente, não acho que haja nada de errado com isso, cada um deve ser único à sua maneira. A irmã dele teve uma criação um pouco diferente da dele devido a circunstâncias familiares e frequentemente age de forma mimada, às vezes até infantil, o que irrita meu marido em configurações familiares. Meu pai sempre disse que ele queria uma tatuagem, mas nunca fez uma e me contou em seu leito de morte que esse era um dos pequenos arrependimentos que tinha. De qualquer forma, voltando ao hoje. Finalmente, eu sei que tatuagem eu quero e onde. Será pequena e discreta, em uma área que não é visível quando estou vestida. Eu contei empolgada para ele e mostrei o desenho. O rosto dele caiu. Ele disse que é meu corpo e, se eu realmente quiser fazer, deveria fazer, mas que ele não gostaria. Ele acha todas as tatuagens feias. Nossa criança estará, espero, sempre presente, e ele não vê sentido em ter algo mais, uma tatuagem, como lembrança disso. Ele já teve opiniões muito fortes como essa no passado, que ele depois mudou quando aprendeu que uma abordagem diferente também era válida. Estou esperando que isso possa ser uma daquelas vezes. Agora estou totalmente dividida. Tive essa ideia por tanto tempo e ainda é algo que adoraria fazer. Não quero desconsiderar a opinião do meu marido. Meus amigos têm opiniões diferentes, então espero que a comunidade do Reddit possa ajudar. Então, o que vocês acham? Ela deve ou não fazer a tatuagem? Minha melhor amiga, 31 anos, está me dizendo que meu namorado, 34 anos, me traiu com ela, mas ele diz que ela está mentindo. Como faço para descobrir a verdade e depois tentar salvar qualquer um desses relacionamentos que vale a pena? Eu sou melhor amiga da Becca desde 2010, fomos colegas de quarto na faculdade e depois de nos formarmos, ainda moramos juntas até eu me mudar para a casa do meu namorado, Nate, em 2019. Uma coisa sobre a Becca é que ela sempre teve um problema com a bebida, pelo tempo que eu a conheço, e ela já fez coisas enquanto estava bêbada que às vezes causaram problemas em nossa amizade. Ela tenta ficar sóbria, mas a cada poucos anos algo acontece para fazê-la voltar a beber, o que aconteceu no início deste verão. Então, no último sábado, a Becca me ligou porque estava bêbada em algum lugar e precisava de uma carona para casa. Eu não pude ir buscá-la porque estava com gripe e estava tomando remédio para resfriado, então o Nate foi buscá-la em vez disso. Alguns dias depois, comecei a perceber que o Nate estava agindo de forma estranha com o telefone dele. Normalmente, ele o deixa na mesa de café se estamos assistindo TV ou algo assim, mas ele começou a virar o telefone para baixo, então eu não conseguia ver as notificações que ele estava recebendo. Meu primeiro pensamento foi que ele estava tentando planejar uma surpresa e, devido ao momento, pensei que talvez a Becca estivesse ajudando-o. Ontem eu encontrei a Becca e contei a ela que o Nate estava agindo de forma estranha de repente e perguntei se ele havia mencionado algo sobre possivelmente fazer um pedido de casamento em breve. Ela me perguntou se eu tinha olhado o telefone dele, e eu disse que não. Becca começou a chorar e me disse que ela e Nate se envolveram na noite em que ele a buscou em seu carro, e a desculpa dela foi que ela estava muito bêbada e não sabia exatamente o que estava fazendo. Ela disse que havia estado mandando mensagens para ele desde então, dizendo que ele precisava me contar o que aconteceu, ou então ela faria isso. Eu pedi para Becca me mostrar as mensagens, mas todas estavam no aplicativo Signal, que apaga as mensagens após um dia, então tudo o que eu podia ver era que ela e Nate tinham uma conversa, mas não o conteúdo da conversa.
Eu pedi a ela que enviasse uma mensagem para o Nate na minha frente para que eu pudesse ver o que ele responderia, mas não obtivemos uma confirmação de leitura e, portanto, nenhuma resposta, o que não provou nada. Perguntei a Becca se ela tinha certeza de que não estava tão bêbada a ponto de talvez imaginar ou pensar que um sonho era real, e ela ficou extremamente irritada comigo e disse que sabe que age de forma terrível quando bebe, mas que não está delirando e não inventa coisas. Ela disse que eu poderia acreditar nela ou não, que era minha escolha, mas que ela estava me contando a verdade. Eu disse que precisava ir para casa e conversar com o Nate. Então, quando cheguei em casa, confrontei o Nate com o que a Becca tinha dito, e ele agiu chocado e negou veementemente que algo assim tivesse acontecido, e disse que não sabia por que ela pensaria ou diria algo assim. Ele afirmou que havia apenas dado uma carona para Becca para casa e que a única coisa que aconteceu foi que conversaram sobre o fato de estarmos juntos há muito tempo e como já deveríamos nos casar. Ele admitiu que conversaram pelo Signal nos dias seguintes, mas disse que era exatamente o que eu imaginava, que estava perguntando a ela sobre anéis de noivado e que tipo de pedido de casamento eu gostaria. Nate respondeu à mensagem anterior da Becca, perguntando se ela inventou uma história sobre eles se envolverem para não estragar a surpresa do pedido de casamento, e ela lhe enviou uma mensagem de texto de volta dizendo que não havia pedido de casamento e para parar de agir como se não soubesse de nada. Então, Nate ligou para ela, fingindo que eu não estava na sala, e disse a ela que ela precisava parar com o que quer que estivesse tentando fazer, porque estávamos à beira do rompimento e ele preferiria que a surpresa fosse estragada a isso acontecer, mas Becca continuou dizendo a Nate para parar de mentir até que ele ficou bravo e desligou a ligação. Eu realmente não sabia o que pensar, e ainda não sei. Neste momento, o Nate está muito chateado e não está falando muito comigo. Ele diz que já é ruim o suficiente a Becca ter agido de forma insana e estragado o plano de pedir em casamento, mas é ainda pior que eu tenha acreditado um pouco em suas mentiras e pensado que ele poderia me trair. A Becca me mandou uma mensagem pedindo desculpas, mas fora isso, eu não falei com ela também. Eu não quero acreditar que o Nate me trairia ou que ele se aproveitaria da Becca se ela estivesse tão bêbada, mas sinto que não posso ter certeza absoluta porque conheço a Becca há 13 anos e também não consigo acreditar que ela mentiria para mim sobre algo tão importante. E eu sei que ela tem um problema com a bebida, então posso acreditar que ela dormiria com meu namorado se estivesse completamente bêbada. Ela já fez coisas terríveis no passado quando estava alcoolizada. Eu não quero acusar o Nate injustamente de algo que ele não fez, mas também não quero ser ingênua. O Signal não apaga automaticamente mensagens, a menos que você ative essa função. Será que ele ativou? Não é a configuração padrão automática, mas se o Nate criou o chat com a Becca e configurou para que as mensagens desaparecessem após 24 horas, então todas as mensagens dela com ele seguirão essa configuração sem que ela precise fazer isso manualmente. Alguém pergunta sobre com o que a OP quer ajuda. Ideias de investigação, quem é mais crível, vingança, etc. Eu acho que inicialmente eu só queria uma opinião sobre quem parecia mais crível. Mas alguém me deu a dica de que é possível recuperar mensagens do Signal, então quando eu tiver a chance mais tarde esta noite, vou tentar fazer isso para ver se consigo obter alguma prova concreta do que aconteceu. Até agora, eu não falei com mais ninguém sobre isso, na verdade, eu realmente não quero espalhar o que aconteceu ou não para o resto dos meus amigos ou família sem ter certeza absoluta. O que mais a Becca fez com você enquanto estava bêbada? Então, no passado, quando ela estava bêbada, a Becca ficou inconsciente e começou brigas comigo ou com outras pessoas. Ela diz coisas insultantes completamente fora de contexto, já expulsou pessoas do nosso apartamento porque não se lembrava de tê-las convidado, me acusou de roubar suas roupas só porque eu estava usando uma roupa parecida com algo que ela também tinha, esse tipo de coisa. Ela nunca ficou com alguém que eu estava namorando, mas com certeza ficou com caras que ela sabia que eu estava interessada. Quem tem maior motivação para mentir aqui, Nate ou Becca? A Becca realmente teve um grande problema com o Nate quando começamos a namorar, e ela ficou realmente muito chateada quando me mudei do nosso apartamento para morar com ele. Eu consigo imaginar que ela ainda esteja com raiva disso ou que ainda não goste dele, mas simplesmente não diga nada. Pelo que o Nate disse, eles não estavam fazendo planos para o sábado, mas a Becca mencionou que já se passaram 7 anos e perguntou por que ainda não estamos casados, e então, no dia seguinte, ele a questionou sobre anéis. Qual é o motivo dela não gostar dele? Então, na época, ela estava passando por um dos seus períodos mais longos de sobriedade, e ela disse que eu a estava abandonando por algum cara quando ela mais precisava do meu apoio. E depois,
quando me mudei, ela tentou fazer parecer que não conseguiria se manter sóbria sem mim morando com ela, e Nate basicamente teve que intervir e apontar que ela não conseguia se manter sóbria de qualquer forma, então era para parar de me culpar. É possível que ela culpe você pelo seu atual consumo de álcool e que a declaração de Nate dizendo que ele quer pedir em casamento tenha desencadeado sua raiva por algum motivo. Tudo o que você está dizendo aqui faz sentido para mim. Becca já disse coisas assim no passado, não especificamente sobre Nate, mas às vezes, quando ela começa a beber novamente, age como se fosse injusto que eu não esteja sendo arrastado para baixo com ela ou fazendo mais para ajudá-la. E eu acho que em algum nível ela ainda pode pensar que é culpa dele eu ter me mudado e não ficar tão de olho nela como fazia quando morávamos juntos. Eu não sei se ela realmente iria tão longe a ponto de mentir sobre algo assim apenas por esse motivo, eu realmente espero que não, mas eu poderia totalmente acreditar que ela se sente assim. Atualização. Então, na quinta-feira à noite, depois de receber os conselhos de todos, eu disse a Nate que tinha descoberto uma maneira de recuperar mensagens excluídas do Signal. Imediatamente, ele pegou o celular, abriu o aplicativo e me pediu para mostrar como fazer isso. Isso me fez pensar imediatamente que ele estava me dizendo a verdade, porque ele não entrou em pânico nem hesitou de forma alguma. O que foi bom, porque quando tentei baixar o Signal no meu antigo celular, descobri que ele é muito antigo para suportar a versão atual do aplicativo, então não funcionaria. Nate então me perguntou se nós teríamos que sair e comprar um celular novo para que eu acreditasse que ele estava me dizendo a verdade, e ele disse que estava disposto a fazer isso se fosse necessário. Eu disse a Nate que não era que eu não acreditasse nele, só queria ter alguma prova porque simplesmente não conseguia entender por que Becca mentiria sobre isso. Nate disse que ela mentiria porque é uma maldita louca bêbada e não há literalmente nenhuma maneira para uma pessoa não louca entender por que ela faria qualquer coisa, e uma vez que as mensagens provem que ele nunca quis que eu falasse com ela novamente. Depois ele disse para levantar porque se fossemos à loja da Verizon, teríamos que chegar lá antes de fechar. Nessa altura, eu já acreditava completamente no Nate de qualquer maneira, então eu disse a ele que não precisávamos ir a lugar algum ou comprar um celular novo, que eu acreditava nele e sabia que ele não me traiu e que nunca faria isso. Nate disse que esperava que eu soubesse disso e que não entendia porque eu não acreditei nele desde o início. Eu comecei a tentar explicar porque não queria simplesmente descartar imediatamente o que a Becca tinha dito que aconteceu, mas Nate disse que realmente não conseguia ouvir isso agora. Eu disse que era justo e concordei que cortaria relações com a Becca, mas que antes eu queria tentar fazer com que ela admitisse que nada aconteceu. Nate disse que estava bem, mas para ligar para ela com meu celular no Viva Voz, porque ele também achava que merecia ouvir ela admitir que estava mentindo. Então, eu liguei para Becca e disse a mesma coisa para ela que eu disse ao Nate, que eu descobri como recuperar mensagens apagadas no Signal. Ela me perguntou por que eu precisaria fazer isso, então foi aí que eu soube com certeza que ela estava definitivamente inventando e não apenas confusa de alguma forma. Eu disse que era porque eu queria ter provas do que ela e o Nate conversaram. Becca me perguntou se eu via as mensagens deles, então eu menti e disse que sim. Depois disso, Becca simplesmente ficou em silêncio até que finalmente eu perguntei se ela ia dizer alguma coisa. Então ela me perguntou se isso significava que estávamos noivos agora. Foi aí que eu realmente perdi a cabeça com ela e gritei, perguntando se ela estava falando sério e o que diabos estava errado com ela e como isso poderia ser tudo o que ela tinha a dizer. Becca começou a gritar de volta me mandando me acalmar e dizendo que obviamente eu nunca acreditei nela de qualquer maneira, porque não terminamos por causa disso. Eu estava chorando naquele ponto e por causa disso eu não conseguia realmente dizer mais nada, então Nate disse para Becca se fuder e nunca mais entrar em contato com nenhum de nós e desligou na cara dela. Um minuto depois, a Becca me enviou uma mensagem completamente desequilibrada que estou citando aqui textualmente, exceto pelos nomes alterados. Courtney. Você deveria ser minha amiga para a vida toda. Você deveria estar lá para mim. Você deveria ser minha pessoa. Mas então você conhece o Nate e agora você só se importa com o Nate. Tudo é sobre o Nate. Me diga por que o Nate veio me buscar quando eu chamei você. Eu te chamei, não o seu precioso maldito Nate. Eu só quero que você veja como isso é fodido, mas você vê? Não, claro que você não vê. Claro que você escolhe o Nate em vez de mim como sempre fez e sempre fará. Você finge se importar comigo, mas eu posso ver que você não se importa. É patético, Courtney. Você é uma mulher patética que escolheria um homem em vez de uma amiga.
Mas como você não pode dizer isso sozinha, eu direi. Como você precisa que o seu doce e perfeito Natezinho faça isso por você, eu farei. Adeus, Courtney. É isso que você quer? Adeus para sempre. Eu espero que você tenha conseguido o que você quer, seu desgraçado. Depois disso, havia os 3 pontos indicando que ela ainda estava digitando mais, mas eu a bloqueei antes que ela pudesse enviar. Não me importo com o que mais ela tem a dizer, tenho certeza de que é apenas mais besteira sobre como isso é culpa minha ou justificativa sobre por que o que ela fez não foi tão ruim e eu deveria perdoá-la. Eu sei que o Nate provavelmente está certo e não há uma lógica sensata por trás do motivo pelo qual a Becca faria algo assim, mas obviamente ainda tenho pensado nisso, e minha melhor suposição é que quem disse que a Becca ainda me culpa e ao Nate, aparentemente mais ao Nate, por ela ser um desastre alcoólico que não consegue arrumar a vida dela, está certo. Parece que ela de alguma forma pensou que, se dissesse que ficou com o Nate, eu terminaria com ele, mas ainda quereria ser amiga dela e então tudo magicamente se resolveria. Quanto ao que aconteceu com o Nate, eu perguntei a ele se achava que poderia me perdoar por duvidar dele, e ele disse que, como eu recuperei o bom senso e cortei relações com a Becca, ele acha que podemos tentar superar isso. Não acho que ele vá propor casamento tão cedo, depois disso, eu provavelmente não faria se fosse ele. E, pelo que o Nate disse, ele ainda não fez nenhum planejamento além de perguntar a Becca sobre anéis e se eu acharia uma proposta pública brega ou não, já até agora, ele estava apenas tentando obter ideias sem que eu soubesse que ele estava falando com ela sobre isso. Portanto, com base apenas nisso, acho que provavelmente não vai acontecer tão cedo, se é que vai acontecer. Também agradeço a todos pelo conselho e apoio. Eu sei que não respondi a muitos comentários, mas realmente apreciei todos que se importaram o suficiente para querer ajudar. Comentário da OP. Tenho certeza de que ela não vai simplesmente desaparecer. Já estou esperando que ela tente envolver nossos outros amigos assim que perceber que foi bloqueada e que não estou apenas a ignorando. Espero que ela não tente fazer mais nada, mas acho que, neste ponto, realmente não posso ter certeza com relação a ela. Estou esperando que as coisas fiquem bem com o Nate, acredito que, com o tempo, elas vão melhorar. Meus pais estão me expulsando, homem de 18 anos, até o final do mês. Meu padrasto está alegando que eu não fiz nada com a minha vida e não tenho direção. Meus pais se divorciaram quando eu era muito jovem. Meu padrasto era rigoroso, mas ele foi um bom pai. Sou o filho mais velho. Devido à Covid, eu não fui para a faculdade este ano. Eu a pulei com razão, já que tenho problemas de saúde. Estou fazendo aulas online. Eu não trabalho e não trabalho há pelo menos 2 semanas. Deixei meu emprego na GameStop depois que eles pararam de me dar horas e não me promoveram. Meu padrasto entrou enquanto eu estava terminando o trabalho do curso. Ele me disse que eu tinha 2 semanas para sair, senão ele me expulsaria à força. Perguntei a ele por quê, e ele disse que eu não tenho direção, nenhum objetivo, não estou fazendo nada com minha vida. Tenho 18 anos, você não pode realmente esperar que eu descubra minha vida. Mas ele discorda e afirma que sim, eu deveria ter uma boa ideia do que quero. Ele diz que o trabalho dos pais termina quando faço 18 anos. Tudo o que faço é jogar videogame. Eu não trago garotas para casa, não tenho amigos, estamos em uma pandemia, só saio para trabalhar. Deixe-me em paz. Estou desperdiçando meu tempo quando deveria estar fazendo mais. Eu disse a ele que estava procurando um emprego em tempo integral melhor que tivesse um bom caminho de carreira e estava fazendo aulas online. Eu até ofereci para pagar aluguel. Ele disse que não. Do ponto de vista dele, estou desperdiçando minha vida e ele não permitirá que eu me torne um perdedor. A adversidade traz inovação e força, e a vida será difícil, mas ele sabe que vou olhar para trás e agradecê-lo. Não sei mais o que fazer. Sinto que ele acha que sou inútil. Passei muito tempo dentro de casa no ano passado por boas razões. Estamos em uma pandemia. Eu não quero morrer. Estou sendo irracional? Meu pai diz que sim, que sou. Não sei o que fazer. Isso não é realmente justo. Minha mãe em grande parte concorda com o que ele diz, mas não sei, como posso convencê-lo a me deixar ficar? Ou meu pai está justificado? Eu sou um perdedor por não ter planos além dos 18 anos? Os comentários em geral estão apoiando o OP e estão oferecendo conselhos, tanto sobre como sobreviver por conta própria quanto sobre como lidar com isso com os pais.
Incluí os comentários de OP, se ainda estiverem disponíveis, os comentários aos quais ele estava respondendo. Em geral, aqueles que criticaram muito OP receberam votos negativos. Em resposta a um comentário agora deletado. Você soa como um babaca. Vai entender. Seus pais não têm nenhuma obrigação de te sustentar. É só despejar e torcer pelo melhor aos 18 anos? Eu não vou cuidar de você quando você estiver velho por essa lógica. Você falhou em considerá-los e simplesmente presumiu que poderia ficar lá indefinidamente sem nem mesmo conversar com eles. Depois, você não foi para a faculdade. Depois, você abandonou seu emprego. Falando como um pai, foi isso que deixou seu pai chateado. Você não leu. Eu fiz aulas online. Acho que essa pandemia não existe para você. Não é? Eu esqueço que vocês idiotas sempre agem como se a pandemia não fosse real. Suas razões para evitar a faculdade e abandonar o emprego não parecem particularmente sólidas. Você é um idiota. Vai entender. Uma pandemia não é o suficiente? Eu preferiria não ficar doente e morrer. Já tive um amigo que morreu. Não sei por que isso não é uma boa razão. Sem outro emprego para substituí-lo, parece apenas que você se sente merecedor. Você não lê, não é? Eu saí porque não estava indo a lugar nenhum e não estava recebendo horas. Eu vou te dar que não tinha outro emprego alinhado, mas vá se ferrar, eu cometi um erro. Eu não percebi. Era o meu primeiro emprego. Nem todo mundo é perfeito como você. Eu queria algo mais. Mais horas. Não 8 ou 12 horas por semana. Isso é absurdo. Eu estava ganhando quase nada. Era o meu primeiro emprego. Você é um idiota do caralho. Você provavelmente está tentando parecer um pouco melhor nesta interação, e tudo bem. Pela sua própria descrição, isso está de acordo com o comportamento do seu padrasto, e ele provavelmente está tentando ajudar e motivar você. Se eu tivesse que adivinhar, ele provavelmente tentou lhe dar conselhos e direção, mas talvez esteja pensando que você só quer um passeio de graça. Não perca a esperança, se eles têm sido bons para você até agora, trabalhe com eles para encontrar o seu caminho. A vida pode ser muito mais fácil quando não se faz tudo sozinho, com o apoio da sua família e os recursos de tempo, dinheiro e experiência deles. Deixe de lado seus videogames e veja se eles querem passar mais tempo juntos, onde vocês possam discutir essas coisas naturalmente, deixá-los sentir que fazem parte da sua vida e que você valoriza as opiniões deles. São apenas algumas reflexões para ver se algo faz sentido. Quer dizer, eu recebi um conselho: trabalhe mais duro e nunca aceite menos. Eu estava cansado de ter tão poucas horas na GameStop. Eu implorei, me esforcei muito e não obtive recompensa. Nenhum agradecimento, nada além de mais redução de horas. Onde está sua mãe nisso? Diga para o seu padrasto se fuder, ele não é seu pai. A casa é aquela em que você morava antes dos seus pais se divorciarem? Então, em primeiro lugar, é a casa da sua mãe. A menos que o seu padrasto tenha o nome dele nela. Mesmo assim, eu diria a ele que você morava lá primeiro e que ele deveria encontrar outra casa para morar. Essa é a sua casa. Eu tenho 28 anos. Saí de casa quando tinha 27 anos depois que me casei, circunstâncias diferentes para mim. Meu marido está no exército e ficou fora por um tempo, então eu morava em casa em vez de me mudar pelo país todo e gastar dinheiro. Mas mesmo agora, minha mãe diz que posso voltar e morar com ela sempre que quiser, porque é minha casa. É uma coisa expulsar alguém depois de meses ou anos em que eles não mostram iniciativa, mas você está mostrando. Fazer aulas online é fazer alguma coisa. Caramba, eu nem posso assistir a aulas presenciais agora, elas não estão sendo oferecidas. Você só está sem emprego há 2 semanas, não meses. Seu padrasto é um idiota. Ele está sendo completamente irracional. Meus pais biológicos se separaram quando eu era jovem. Meu pai biológico teve uma nova oportunidade de emprego na Irlanda. Ele realmente é da Irlanda e tem familiares perto de Dublin, que é para onde ele estava indo. Minha mãe se recusou a mudar toda a sua vida para se mudar para o outro lado do mundo. Eles se divorciaram. Eu vejo meu pai todos os anos. Meus pais ainda se dão bem, e meu padrasto e meu pai biológico são amigos. Não tenho madrasta. Meu pai biológico é casado com o trabalho. Mas a casa é o lar do meu padrasto e da minha mãe. Eles a compraram juntos. Atualização. Eu menti. Ok. Me desculpe, Reddit. Eu admito que menti.
Eu sei o motivo e sempre soube. É o mesmo motivo pelo qual meus pais se divorciaram. Meus problemas de raiva. É o motivo pelo qual eu pedi demissão do meu emprego. Fiquei com raiva e saí tempestuosamente sem realmente ser um adulto maduro a respeito disso. Meus pais veem os sinais e percebem que está só piorando. Eu confrontei minha mãe. Após uma discussão acalorada, ela subiu até meu quarto e me disse chorando: "É por isso que queremos que você vá embora. Você não consegue controlar sua raiva e isso nos assusta." Eu perco a cabeça com a menor provocação. Quando jogo, fico super irritado e destruo coisas. Tenho o hábito de quebrar coisas e me machucar. Meu padrasto me disse que eles me deixarão ficar se eu buscar ajuda e provar que posso controlar minha raiva. Ele acredita que talvez, se eu tiver direção ou metas, consiga gerenciar minha raiva. Mas eu tenho que provar isso. Até que eu o faça, tenho que sair. Eles têm medo de mim. Têm medo da minha raiva e não sabem o que mais fazer. Eles já tentaram falar comigo antes, não podem pagar terapia, apenas esperavam que isso fosse embora. Mas não foi embora, e francamente está piorando muito. Eu não discordo. Eu explodi de raiva com alguém no último tópico. Fiquei tão bravo que quebrei meu teclado de raiva. Por quê? Um comentário que eu não gostei. Nem pergunte o que eu fiz quando eles me disseram inicialmente que iam me expulsar. Mas, sim, tenho problemas de raiva e não sei como controlá-los. Peço desculpas pela decepção. Eu simplesmente não queria admitir que tenho problemas de raiva. Ainda me vejo como inocente. Eu sei no fundo que cometi um erro, mas minhas emoções dizem o contrário. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!